A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com o Gustavo Paranhos, que é zootecnista e assessor técnico da Conan. O tema da nossa entrevista de hoje é como produzir uma silagem de qualidade na propriedade rural. Falando direto de Boituva, São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Divina, tudo bem? Você, como vai? Ótimo, prazer falar contigo. Muito obrigado por tirar um tempo tão precioso aí para a nossa audiência, Gustavo. Agradecendo o espaço, é sempre muito bom, né, poder debater temas tão importantes aí que vai contribuir para o pecuarista, levar informações do pecuarista, né? Nós agradecendo pelo espaço. Exatamente, muito obrigado. Gustavo, a gente fala muito da alimentação dos bovinos quando é na época da seca, né? Na época da seca, quando está faltando alimento, sempre o pessoal fala, reclama. Quando chega na época das águas, a pastagem começa a ficar bonita e todo mundo parece que dá uma relaxada, uma tranquilizada. Mas esse é um momento crucial de planejamento justamente para quando chegar na seca, os animais terem o alimento, né? De fato, Divino, isso que você falou que ocorre todos os anos, né? A gente tem um período de chuvas, que é um período que o pasto está disponível aos animais, um pasto de alta qualidade, mas esse momento que o produtor ele tem que se programar para o período seguinte, que é a seca, né? Que é o período que é mais desafiador, porque não tem pasto de baixa qualidade, e se o produtor usa apenas o pasto que ele tem, muitas vezes não é suficiente, e esse pasto pode chegar a faltar, e com isso comprometer aí o desempenho dos animais e a produtividade desses animais. Então é fundamental que agora, nesse período, o produtor tenha um planejamento para guardar um pouco de forragem, né? Guardar um pouco de volumoso para ser usado aí durante a seca. E nesse caso entra a silagem. Por que a silagem é considerada estratégica para a rentabilidade da fazenda, não só no período da seca, mas o ano todo? A silagem é um recurso, né, que o produtor ele vai ter ali para que ele não tenha, ele consiga enfrentar a seca e não tenha problemas com baixo desempenho dos animais, ou perda de peso, e com isso ele mantenha boas produtividades. Por exemplo, a silagem era bastante usada em confinamentos, né? Os confinamentos do Brasil, geralmente eles são mais comuns no período do inverno aí, a partir de junho, julho, que é quando tem quando já está acabando o pasto disponível aos animais. Então, os animais que próximos ali da terminação, eles vão ser confinados numa área restrita e muitas vezes a silagem aí faz parte da alimentação desses animais. Outras categorias de animais também podem receber silagem como forma aí de alimento nesse período. Por exemplo, os animais de recria, tem sido muito comum o sequestro desses animais, que é nada mais também do que tirar esses animais do pasto e apertar essa silagem no corpo por um período ali de até 2 meses, que é os momentos mais críticos aí do ano. Com isso, esses animais, ele evita desse animal perder peso, né? Evita também ter um uso muito intenso do pasto, com isso esse pasto ele demora a rebrotar no período de chuvas, e esse animal aí ele vai ter um ganho moderado aí, que é algo muito bom para o produtor, esse bezerro não perder peso. E também pode ser usado para as vagas de cria também, é uma alternativa que pode ser usada, a gente tem indicado muitas vezes. No pico da seca, muitas vezes as vacas de cria ela perde muito score. Para melhorar o esporte dessa vaga, essa vaga ela pode ser retirada do pasto, colocada também, fazer um sequestro dessa vaga para ser alimentada ali por um período. E essa vaca, mantendo o score, ela vai conseguir emprenhar ali no início de estação de monte, e o produtor vai dar aquele bezerro do cedo, né? Que é aquele bezerro de melhor qualidade. Então, de forma geral, a silagem é um recurso fundamental do produtor para que ele consiga manter a produtividade dele da fazenda durante todo o ano.
Quais são os principais benefícios de produzir o próprio volumoso na propriedade rural? Quando a gente fala em relação à silagem, o produtor tem a possibilidade de produzir ou comprar, né? Adquirir esse volumoso no período de seca. A grande vantagem de produzir são algumas, né? Primeiro é que ele vai produzir o volumoso, ele pode produzir o volumoso de boa qualidade. Muitas vezes ele vai comprar no mercado, não encontra o volumoso de boa qualidade, então ele vai ficar dependente do que tem no mercado. Então a qualidade é um ponto importante, que ele pode produzir um volumoso de boa qualidade dentro da fazenda. Ele pode produzir um volumoso também de menor custo, né? Então muitas vezes ele até encontra o volumoso de qualidade, mas tem um custo aí um pouco mais elevado, porque a pessoa que vende, ela vai produzir esse volumoso, vai ter o custo de produção, ela vai ter, então vai embutir vários custos, o valor final desse produto. Então, para quem vai comprar, fica um pouco mais caro. E muitas vezes também acontece de não encontrar esse volumoso, né? Dependendo da situação, ele pode não encontrar esse volumoso. Então, também é uma situação que o produtor vai se deparar. Ele pode não encontrar esse volumoso e, por isso, ficar sem o alimento. Então, talvez esses são os principais benefícios de ele produzir. Primeiro, a qualidade. Segundo, o custo. O terceiro, ele ter disponível a hora que ele quiser usar. E se ele produz, ele pode também vender o excedente, né? Ele pode ser também uma renda extra para o produtor. Ô, Gustavo, hoje você fala muito na intensificação. Com o custo alto da terra e a agricultura avançando sobre áreas de pecuária, cada vez mais tem que se aumentar a taxa de lotação, o número de animais por área. Como é que a silagem ajuda a manter o maior número de animais por área? É isso mesmo. A questão da intensificação, ela tem sido muito discutida, porque os custos de produção têm aumentado para o produtor. Então, é importante para o produtor ele consiga ter maior quantidade de animais para que, consequentemente, ele tenha mais produto a ser vendido, né? Seja bezerro, seja o boi da terminação. E para isso é fundamental que ele tenha todo o planejamento em relação, principalmente, ao período seco, né? Como a gente já mencionou, que é o período mais desafiador. Então, é importante que o produtor ele guarde essa forragem e que ele, no período seco, ele tenha ganhos moderados ali, dependendo do animal, dependendo da categoria animal. Dependendo se for animal de cria, ele mantenha o score desses animais e, com isso, ele consiga boas produtividades. Porque caso o animal do período seco não tenha uma fonte de volumoso e venha a perder peso, então esse animal ele vai ser abatido com idade mais elevada do que aquele animal que ele vai continuar a ter um ganho constante ali do período seco. Seja um ganho leve, moderado, 300, 400 gramas, mas se tem um ganho desse, ele vai ser abatido muito mais do que o animal, que ele vai perder peso no período seco e depois recuperar, e perder peso e recuperar. Então, isso leva a uma idade de abate muito elevada. Então, isso é uma das formas que ter a silagem possibilita, né? É que esse animal continue ganhando peso e, com isso, ele atinja a idade de abate, ou seja, no caso da fêmea, atinge a idade de entrar na reprodução muito mais cedo do que aqueles animais que ficam ganhando peso durante o período seco. Gustavo, nós sabemos que na pecuária o planejamento é a chave do sucesso. Quais são os custos e os riscos que o produtor deve avaliar antes de começar a ensilagem? Isso faz parte do planejamento, né? É importante que o produtor tenha um planejamento. Então, em relação ao risco que o produtor pode considerar, né? Considerando a produção de silagem. Então, tem os riscos das questões ambientais, que é a seca, excesso de chuva, questões que não são controladas. E que o produtor, ele, pelo histórico da região, de chuva, pelo histórico de veranico, se pode acontecer, isso aí já é um risco que ele pode usar para escolher a cultivar, seja cultivar de milho ou de sorgo. Então, se é uma situação que ocorre muitos veranicos durante o período de chuva, então talvez seja mais interessante usar um sorgo, porque é um produto mais resistente aí a esses veranicos, se comparado à silagem de milho, né? Se comparado à planta de milho. Outros fatores também em relação a todo o planejamento em relação aos maquinários que ele vai usar, em relação à mão de obra. Então, tudo isso tem um custo. Então, ele deve levar isso em consideração.
porque se ele vai ter, né, dependendo da quantidade que vai produzir, se vai ter a mão de obra, se vai ter o maquinário, se ele vai ter ali tudo isso disponível, porque a silagem é uma operação que deve ser feita de forma rápida, né, toda a colheita, silagem, cobertura do silo. Então, todo esse cenário, o produtor deve estar atento para que ele consiga fazer todas as etapas bem feitas, porque não adianta muitas vezes o produtor plantar uma área muito grande, ter bastante material para ser ensilado e não conseguir, às vezes, ensilar esse material. Então, são esses riscos que ele deve considerar, né? Tudo questão ambiental e toda a questão também dos recursos que ele tem disponível para que, no final, ele tenha um material de boa qualidade ali para conseguir ofertar para os animais. Gustavo, diferente da agricultura, a gente sabe que na pecuária, muitas vezes, o solo é negligenciado. Não se faz um preparo de solo, uma calagem como deveria ser feito. E esse solo ele vai se exaurindo, né, em termos nutricionais ao longo do tempo. Como o solo deve ser preparado para garantir que essa forrageira seja nutritiva? Essa é uma questão muito importante, né? Porque o solo é a base do desenvolvimento da planta forrageira. Então, esse solo ele deve estar num estado que permita o bom desenvolvimento da planta, né? Que essa planta ela desenvolva bem, tenha uma boa produtividade e uma boa qualidade. E para isso, né, é importante que, bem antes mesmo do plantio da cultivar, o produtor ele realize uma análise desse solo, né? Para ver todo o perfil desse solo, como é que está a questão química desse solo. Se for necessário, ele faça uma análise desse solo. Se for necessário, não é recomendado fazer uma análise desse solo. Se for necessário, sim, fazer uma adubação de correção, aplicação de gesso, calcário, para que quando for o momento de plantar, esse solo esteja preparado. Preparar também curva de nível, todos esses aspectos que podem interferir ali na produtividade, na qualidade dessa lavoura. Porque o milho, ele vai ser uma lavoura, né? Até o momento que ele vai estar ali no solo, é uma lavoura que tem que ser pensada e planejada para que tenha um bom desenvolvimento, uma boa produtividade. E nas etapas seguintes, aí sim, a colheita e ensilamento, também tem as etapas que podem ser seguidas, mas toda a qualidade do que vai ser ensilado, que o animal vai receber, tem como base aí esse material que vai ser plantado e precisa sim de um solo que seja permita, né, que essa planta tenha um bom desenvolvimento. Vamos falar um pouco do ponto de corte, porque o ponto de corte é a etapa talvez mais importante para o valor nutricional. Esse é um ponto crucial dessa livro, quando você fala em silagem, né? Qual o momento ideal de ensilar material? E de maneira geral, a recomendação é aquele ponto de corte de 30% a 35% de matéria seca na planta. Então, aí são duas situações. Se esse ponto de corte for muito abaixo, né, desses 30%, então se for muito abaixo ou muito acima, vai acontecer de não ter uma boa qualidade dessa forragem. A qualidade vai estar comprometida. Se tiver muito abaixo, vai ter muita perda por efluentes, vai poder ter uma fermentação inadequada, então isso não é recomendado. E se tiver muito acima também vai ter problema, não vai poder ter uma boa compactação, não vai também ter uma boa fermentação, a redução do pH pode não ser suficiente para que tenha a fermentação adequada, então são situações que deve se evitar. Então, o monitoramento, né, do momento da colheita é esse. Quando está entre 30 e 35%, que é ali o valor que vai ter ali um bom nível de carboidratos da planta para que tenha a fermentação. E os estudos já demonstraram que é nesse intervalo que a planta vai ter ali uma boa produtividade e também a questão de, além da qualidade, né, de boa quantidade de energia, também apresentar uma boa digestibilidade depois para o animal. Então, por isso que esse intervalo é tão importante e que o produtor realmente deve ficar muito atento nesse momento de colher material e ensilar. Gustavo, como é que o produtor pode identificar visualmente que a espiga já está pronta para virar silagem? Uma das formas de identificar, né, esse momento adequado, que é entre 30% e 35% de matéria seca, né? A gente fala da planta da culteira. Uma das formas, um dos indicativos de observar esse momento é pelo grão, né? O produtor vai lá, descasca a espiga, quebra a espiga ao meio e observa a linha do leite do grão. Quando essa linha do leite está ali em 1 a 2 terços, é o momento ideal para iniciar o processo de ensilagem. E esses fatores
ele é um indicativo muito prático e fácil de ser visualizado, né, barato, mas também tem outras formas que o produtor pode observar isso. Isso é muito prático, né, na questão da silagem de milho, porque tem a espiga, o produtor vai lá, quebra e observa essa linha do leite. Essa linha do leite, né, só para reforçar, o produtor visualizando o grão na horizontal, ele vai observar que a linha do leite, que é uma linha mais branca, que fica um pouco mais próximo do sabugo, é aquela linha do leite, né? E a parte de cima pode estar mais farinácea ou dura. Então, aquela linha de leite, quando ela está ali em 1/3 ou 2/3 do grão, é o momento de colher esse material. Mas em alguns cultivares isso não é possível, como no sorgo, no milheto ou no capim. Então, muitas vezes o produtor ele não tem essa indicação prática. E o que pode acontecer nesses casos é o produtor ter um air fryer, né? Que é um equipamento relativamente barato, que pode usar por vários anos e pode usar para todas as cultivares. Então, nesse caso, ele pode colher algumas plantas de material que ele tiver, de milho, de sorgo, de capim, colhe um pouco desse material, tritura e coloca no air fryer para fazer a matéria seca. É um processo também muito rápido e ele vai ter ali um valor também bem apurado. Então, é uma forma também de fazer não só no milho, mas também em outros cultivares. Lembrando que essa questão de avaliar o grão, né, avaliar o leite do grão, o produtor deve evitar as bordas, né, sempre buscar avaliar ali mais no meio da área, porque as bordas podem não representar bem ali toda a área, apresentar bem toda a área que ele tem, né, então sempre é importante ele entrar um pouco e pegar ali algumas amostras aleatórias. Você citou a fermentação e a gente sabe que essa fermentação ela é muito intensa, inclusive a temperatura, né, fica muito alta ali dentro. O que acontece com a fermentação se a colheita for feita fora da hora certa? Para quem tem a fermentação adequada, o que a gente mencionou é que tem ali a matéria seca de 30% e 35%, porque tem ali a quantidade de carboidratos na planta diluído, isso vai favorecer ali a redução do pH de 3,8 a 4, 4,2. E com isso tem a fermentação láctea, né? Que a gente chama que é a fermentação ideal da silagem. Caso contrário, se essa matéria seca está acima desse valor, muito acima desse valor, então não vai possibilitar de que essa fermentação, né? Então não vai facilitar essa fermentação. Outra questão que ocorre também é que quando a matéria seca está muito alta, a compactação não é eficiente, então com isso fica ali mais oxigênio dentro do silo, e com isso a fermentação deixa de ser láctea, que é a adequada, passa a ser a fermentação muitas vezes butírica, né, que vai levar à deteriorização desse material escuro, ou presença de bactérias. Então são situações que são indesejáveis. Então, quando o momento não é o adequado, então a fermentação é ruim, né? Não é aquela esperada, que vai levar ali a uma baixa qualidade da silagem. A silagem pode apresentar lá no final, no momento de ofertar para os animais, odor desagradável. Com isso, além da qualidade ser baixa, né, para os animais, as perdas também que podem acontecer nesse processo. Então são situações que podem ocorrer. Quando a gente fala de silagem, Gustavo, eu me lembro das aulas de bovinocultura, quando eu fazia o colégio agrícola, e a gente tinha que fazer a compactação, né? Juntava ali 40, 50 alunos para fazer aquela compactação. Por que a compactação rápida é vital para retirar o oxigênio do silo? É exatamente isso. A compactação, né, o processo de ensilamento desse material que é colhido tem que ser rápido, né, porque a fermentação é um processo anaeróbico, né, tem que ser anaeróbico. Então, esse material tem que ser colhido, tem que ser cortado o tamanho de partícula correto, que é ali em torno de 2 centímetros, né, 20 milímetros, colocado no silo e rapidamente ser compactado para que todo o máximo de oxigênio possível seja retirado. Então, sem a presença de oxigênio, essa compactação, essa fermentação se torna uma fermentação anaeróbica, e que é aquela fermentação esperada que vai proporcionar uma silagem de qualidade. Então, para que tenha uma compactação adequada, que consiga retirar o máximo possível de oxigênio, é importante que o estágio de colheita esteja adequado, né, que esteja ali no momento adequado de colheita, que esse material seja ali
esteja no tamanho de partícula adequado, e isso vai com certeza ali favorecer essa compactação e retirada desse oxigênio do material. Tem que se ter uma preocupação muito grande também com a lona plástica que é colocada, inclusive com possíveis furos, com possíveis buracos que haja nessa lona. Quais são as consequências de uma vedação mal feita na qualidade final desse alimento? A questão da vedação, né, ela vai permitir, se não for adequada, ela vai permitir que entre oxigênio. Então, ao entrar oxigênio, esse oxigênio em contato com o material, ele vai desenvolver ali desenvolvimento de bactérias aeróbias, que não são aquelas adequadas para silagem. Com isso, vai acontecer aquilo que a gente observa na prática, nos silos. Então, aquela camada de cima com mofo, na lateral ali, onde tem contato, né, com oxigênio mais escuro. Então, com certeza, o que vai acontecer nesse caso é esse material estragar, né, deteriorar, e isso não pode ser afetado para o animal, né? Então, ocorre a perda aí do material e deve ser descartado, né? Jamais deve ser fornecido ao animal. E o animal também, dependendo aí da situação, dependendo da gravidade, isso pode ser uma perda muito significativa para o produtor. Quais são as consequências, Gustavo, de se ofertar esse material, essa silagem escura ou apodrecida para os animais? O que pode trazer em termos de consequência? Uma silagem essa silagem escura, apodrecida, aí com novo, né, que pode ser observado na prática, né, além de não permitir um bom consumo, né, pelo animal, na verdade jamais ela deve ser fornecida. Mas esse material que não está que está ali estragado, né, deteriorado, ele apresenta até risco da saúde do animal. Pode ter a presença do botulismo, pode ter a questão de fungos ali que ficam prejudiciais aos animais. Então, nesses casos aí que visualmente essa silagem está estragada, não está ali no padrão, isso deve ser descartado, né? Então, a gente sempre recomenda que todos os dias, antes de ser retirada a silagem, que a pessoa responsável vai lá, faça uma avaliação visual e caso tenha alguns pontos que essa silagem está estragada, isso antes seja retirado e descartado, porque isso pode oferecer risco aos animais e com certeza o prejuízo é muito maior para o produtor. Você citou mais cedo o sorgo. Existe alguma situação em que o sorgo é uma alternativa melhor do que o milho? Sim, existem algumas situações que o produtor pode optar pela silagem de sorgo, como por exemplo, né, a questão ambiental, questão de seca. A cultura do sorgo é uma cultura um pouco mais tolerante às secas. Então, se o produtor está na região que ele enfrenta uma seca, não enfrenta um período chuvoso muito uniforme, enfrenta veranicos ali, então talvez seja mais indicado usar um sorgo. Além disso, também é uma cultura um pouco de menor custo comparada à questão ao milho, né? Então, existe também essa vantagem de produzir ali uma silagem de menor custo. Considerando também que é uma silagem de menor qualidade comparada à silagem de milho, né? Menos energia, versatilidade um pouco menor, mas também uma outra opção é uma silagem que, assim como a silagem de capim ou a silagem de bilhete, ela pode substituir 100% a silagem de milho na alimentação dos bovinos sem problema. A vantagem do capim seria aproveitar o excesso de pasto das águas, seria isso? Isso, basicamente isso. Das águas, né? Como tem um crescimento, tem um excesso de pasto na fazenda, o produtor pode aproveitar e ensinar esse material. Mas ele deve ter atenção no segundo ponto. Muitas vezes aquele capim que está sobrando, muitas vezes não compensa ensilar esse material. Por quê? Muitas vezes o custo da silagem ele é alto. Então, se ele tem uma produção baixa por hectare de capim, então talvez ele vá ter uma operação cara para ensilar pouco material. Então, a gente sempre recomenda que ele ensine aquele material, aquelas cultivares que produzam bastante, por exemplo, os pânicos, né? Os pânicos são capins que produzem bem, então, se ele tem um bom manejo, ele consegue produzir ali, consegue colher durante o período de chuvas esse capim cresce e ainda consegue usar isso como pasto para os animais. Então, essa é uma boa estratégia, porque muitas vezes, se ele vai colher ali o capim que produz pouco no campo, muitas vezes ele tem uma produtividade muito baixa e fica a silagem cara para o produtor. Então, isso é um ponto de atenção. Mas, com certeza, se ele tem parte sobrando ali, uma alta massa de forragem, né? Então, com certeza, ele pode ensilar esse material e usar lá no período de seca
e com certeza ele vai ter aí um volumoso para os animais e vai evitar desarrumar perder o peso. Ô Gustavo, a silagem, ela é só para seca ou também é essencial no confinamento? Beleza, no confinamento, a silagem acho que é o principal, né? O principal volumoso usado na silagem de confinamento no Brasil e desempenha um papel fundamental, né? Que é além de levar os nutrientes, a questão da fibra com os ruminantes. Então, é uma estratégia, é uma fonte de volumoso fundamental para os confinamentos, né? A gente sabe que tem aumentado o uso de dietas sem volumoso ou o uso de alguns resíduos, né, como bagaço de cana na dieta de bovinos em confinamento, mas com certeza a silagem é uma silagem de capim, principalmente, é uma silagem que ela vai promover aí um bom desempenho animal pela qualidade desse material, e com certeza ela pode ser aí usada no confinamento também, porque ela vai permitir que os animais aí tenham alto ganho de peso, né? Dependendo da categoria, dependendo dos animais, aí do potencial dos animais. Meu amigo, quem quiser saber mais informações, tem alguma rede social, algum contato, algum lugar que acha vocês? Com certeza. A Conan tem o site da Conan, né? conan.com.br, tem no Instagram, tem no LinkedIn. Então, lá no site da empresa tem todas as redes sociais e telefones. Então, quem quiser mais informações, quiser entrar em contato, pode pegar o número lá, mandar o e-mail, mandar mensagem no Instagram, que nós estamos aqui à disposição para conversar e tirar dúvidas para o produtor. Muito bem, para você que está aí com a gente, o Instagram da Conan é Conan, CONNAN.oficial, que é a Conan Nutrição Animal. E lá você vai ter mais informações. Gustavo, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Você pode ter certeza, você colaborou muito com a nossa audiência. Muito obrigado, viu? Obrigado, Divino. Nós agradecemos aí o espaço e ficamos à disposição aí para mais oportunidades. Um abraço, tudo de bom. Muito bem, um abraço. Eu conversei com o Gustavo Paranhos, que é zootecnista e assessor técnico da Conan. E nós falamos sobre como produzir uma silagem de qualidade aí, na sua propriedade rural. Gostou da prosa? Que tal deixar um gostei pra gente? Compartilhe com outras pessoas, deixe comentários pra gente, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante também. Afinal de contas, cada um se inscrevendo é a oportunidade de crescermos a nossa comunidade e você saber das entrevistas bacanas que nós temos aqui no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.